Olá, queridos, bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre fármacos hipoglicemiantes. Agora que vocês já entenderam como acontece, e relembraram, né, como acontece o metabolismo glicêmico, que vocês já entenderam as diferenças entre DM tipo 1 e DM tipo 2, as particularidades de cada um desses pacientes com essas hiperglicemias, nós começaremos a estudar os fármacos que são utilizados para o controle do diabetes, né? Nessa parte 3 conversaremos sobre as insulinas. Nós temos diferentes formas de insulinas e elas são utilizadas para o tratamento do paciente com diabetes tipo 1 e podem ser utilizadas também no paciente com diabetes tipo 2 descompensado, naquele em que nós não conseguimos atingir os níveis glicêmicos ideais, tá, pessoal? Mas para o paciente com DM tipo 1, nós sempre utilizaremos aqui as insulinas. Bom, tratamento com insulina é imprescindível no paciente com DM tipo 1 e ele deve ser iniciado logo após o diagnóstico. No paciente com DM tipo 2, apenas se a dieta e as terapias orais, os fármacos orais, não conseguirem controlar a hiperglicemia. Pessoal, a hiperglicemia deve ser corrigida. E dependendo desse nível de hiperglicemia, isso deve acontecer de maneira imediata, porque a hiperglicemia pode provocar lesões em órgãos-alvo e levar a desfechos, tá? Então, a glicemia precisa ser controlada. Como no paciente com diabetes tipo 1 nós não temos produção de insulina, o tratamento consiste em oferecer essa insulina por via exógena. O objetivo do tratamento do DM tipo 1 é manter as metas glicêmicas nos limites da normalidade. Mas como nós bem vimos na nossa primeira parte da aula, a insulina, ela é fisiologicamente liberada em bolos ao longo do dia, após as refeições, e nós também temos a liberação basal da insulina. E aí a prof comentou com vocês que o fármaco ideal, ele deveria mimetizar essa condição, né, de liberação em bolos e também dessa liberação basal que acontece com a insulina. Infelizmente, nós não temos ainda um fármaco que consiga mimetizar essa função fisiológica, essa característica fisiológica da insulina endógena. Então, nós podemos utilizar essas insulinas exógenas, esses fármacos, né, de maneira isolada, ou ainda, o que é muito mais comum, é que esses fármacos, eles sejam utilizados em esquemas terapêuticos, né? Então, por exemplo, nós vamos utilizar uma insulina basal, que é aquela que se mantém em níveis mais baixos, só que mais prolongados ao longo do dia, e essa insulina que nós chamamos de insulina basal, ela vai evitar a lipólise, que é a quebra do tecido adiposo para liberar ácido graxo, para formar corpos cetônicos, para ter mais energia, né? E também a liberação hepática de glicose entre as refeições. Então, essa insulina basal que nós fazemos é para manter os níveis basais, né, para evitar esses efeitos adversos que aconteceriam entre uma refeição e outra. Essas insulinas, elas têm um tempo de ação mais prolongado. Só que essas insulinas, elas vão atuar naquela fase mais tardia, né, da liberação de insulina. Elas não têm aquele efeito de pico. Então, para ter esse efeito de pico, essa liberação em bolos de insulina, nós temos ainda outras insulinas que elas vão corrigir de maneira mais imediata essa hiperglicemia que acontece geralmente pós-prandial, durante as refeições, né? Que nós chamamos de bolos de refeição, ou ainda possíveis hiperglicemias que vão acontecer entre as refeições, que é o que nós chamamos de bolos de correção. O paciente DM tipo 1, pessoal, e o DM tipo 2 também, são pacientes que eles monitoram a glicemia em casa, né? Geralmente através das fitinhas reativas, o paciente faz uma pequena perfuração no dedo, uma pequena gotícula de sangue, coloca nos glicosímetros para ir determinando os níveis glicêmicos, e esses pacientes, eles devem receber uma orientação muito precisa em relação a como fazer o automonitoramento da glicemia, e também a como utilizar a insulina, para que a gente consiga atingir, então, aquele gráfico que a prof mostrou para vocês, em que nós temos
a insulina sendo utilizada pelo organismo, tanto em bolos quanto em sua forma basal, tá, pessoal? Bom, outra particularidade da insulina é que ela sempre é administrada por via subcutânea, não existe insulina por via oral, tá? Porque a insulina, se fosse administrada por via oral, ela seria rapidamente degradada pelo trato gastrointestinal. Então, todas as insulinas, elas são administradas por via subcutânea, algumas delas podem ser utilizadas também por via intravenosa. Existem alguns outros dispositivos para administração de insulina, né? Uma insulina desenvolvida mais recentemente por via aerosol, mas essa apresentação nós ainda não temos aqui no Brasil, tá? Bom, então como são essas seringas para aplicação da insulina? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, né? São insulinas bem menores do que as insulinas do dia a dia, digamos assim. As agulhas, elas são bem pequenininhas e elas têm um pequeno calibre também, porque imagina, o paciente que administra insulina, ele geralmente tem que fazer sempre antes das refeições, né? Então imagina aí 4 vezes por dia, e por vezes ainda uma administração à noite, para controlar a glicemia durante a noite. Então, se fosse uma injeção muito dolorida, ou que tivesse riscos para o paciente, nós não teríamos adesão ao tratamento. E a prof já adianta para vocês que, por vezes, não ocorre a adesão correta ao tratamento, justamente porque tem que fazer toda essa manipulação, né, com agulhas, seringas e o frasco do fármaco. Então, pessoal, olha a particularidade dessa seringa aqui. Diferente das outras seringas, que aqui nós temos ml, observem que aqui nessa seringa vem escrito unidades, né? Então, uma seringa de insulina, que é como nós chamamos essas seringas aqui, uma seringa de insulina de 0,3 ml de volume, ela tem 30 unidades. Aqui, essa seringa de meio ml, ela tem 50 unidades de insulina, ela consegue puxar, né, 50 unidades de insulina. Em 1 ml, 100 unidades de insulina. O paciente, ele não vai tomar insulina por ml, ele vai tomar por unidade. E aqui é muito importante também ensinar o paciente como utilizar essa seringa, né, para evitar erros de administração. Porque, por exemplo, se você fala para o teu paciente aqui que ele tem que tomar 2 unidades, você tem que explicar que as 2 unidades são aqui. Senão, se ele não for bem instruído, ele pode achar que é aqui, ó, no 20. E aí, isso, né, imagina uma dose extremamente alta de insulina pode provocar uma hipoglicemia severa no paciente. Então, tem que orientar bem certinho como é que usa essa seringa. O que o paciente faz? Ele tem a insulina, né, e aqui, ó, já vou exemplificar para vocês, essa insulina é a Lispro, que é uma insulina ultra rápida, né, e essa insulina aqui, ó, se vocês observarem, já vem, ó, 100 unidades por ml, né, então, ó, as seringas de aplicação de insulina, elas são graduadas em unidades adequadas à concentração 100, o que significa que em 1 ml a 100 unidades de insulina. Então, todas essas insulinas que vem escrito 100 unidade por ml, elas podem ser utilizadas nessas seringas, tá? Para alguns tipos de insulina pode ser necessário utilizar uma seringa especial, mas não é o que acontece com a maioria das insulinas. Como é que o paciente vai administrar a insulina? Região subcutânea, do abdômen, dos braços, coxas e glúteo. Tá? A absorção maior acontece em abdômen, depois nos braços, depois nas coxas, por último no glúteo. O paciente tem que ser alertado também para respeitar 2 dedos entre uma administração e outra, e também, né, para ir fazendo rodízio entre esses locais de aplicação, para evitar efeitos adversos que nós veremos mais adiante. Queridos, a prof vai chamar a atenção de vocês aqui para essa situação que o paciente tem uma seringa, tem uma agulha, ele tem um frasco com fármaco, ele tem que manipular, manusear essa seringa para pegar o medicamento do frasco e depois fazer a autoadministração. Vejam que tem vários riscos aqui pelo caminho, né? Tanto de pegar a dose errada ou de se machucar né, de se ferir aqui com a agulha, por exemplo, né? Ou ainda de não conseguir puxar o fármaco, enfim, né? Por vezes essas pessoas não têm essa capacitação. Por isso foi desenvolvida essa caneta de insulina. E hoje ela já é também dispensada pelo SUS. Olha que vantajoso. Aqui dentro já vem o fármaco, aqui o paciente consegue ajustar as unidades, tudo
numa única caneta. Ela vem com uma tampinha para fechar, é super discreta, a agulha ela é trocada após cada aplicação, né? E esse é um dispositivo mais recente. E olha as vantagens dessa caneta. 90% dos usuários da caneta afirmam precisar de menos assistência para aplicação. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer auto-administração com aquelas seringas, né, as convencionais. Lembrem-se que DM tipo 1, por vezes, né, são mais comum em crianças e adolescentes. Obviamente que conforme vão crescendo, eles continuam com DM tipo 1, mas é mais vantajoso também para aplicar isso aqui em criança e adolescente. 64% das pessoas com diabetes que adotaram a caneta de insulina apresentam menos episódios de hipoglicemia, que é um efeito adverso de todas as insulinas. Na verdade, a hipoglicemia é um efeito adverso de todos os fármacos hipoglicemiantes, mas por que tem menos ocorrência de hipoglicemia com a caneta? Porque geralmente a dose é mais precisa, né? Não depende tanto da acurácia do paciente em puxar a insulina lá do frasco. 97% dos médicos acreditam que a aplicação de insulina com a caneta é melhor do que o uso com frascos, seringas e ampolas. E aqui tem uma outra grande vantagem, né? 90% das pessoas com diabetes acham a caneta mais discreta, rápida e fácil de usar. Né? Então, isso é legal, pessoal, porque imagine o paciente com diabetes, sempre que ele vai fazer uma refeição, ele tem que administrar a insulina antes da refeição ou logo após a refeição, dependendo do tipo de insulina. E dependendo se o paciente está fora de casa, né, a caneta ela acaba que é mais discreta, e todos esses fatores levam a um aumento da adesão ao tratamento, que é bastante importante, né? Então, vamos lá. A dose de insulina. Queridos, aqui nós temos uma grande variação da dose. Mais uma vez, aqui entra a terapêutica racional, né, porque vai depender muito de cada paciente, e o mesmo paciente, ao longo do dia, ele pode fazer o ajuste da dose de acordo com a glicemia que ele aferiu e orientações do médico. Essa dose, ela vai variar de 0,3 a 1 unidade internacional por quilo por dia, e aí essa dose, ela é fracionada ao longo do dia, conforme a prof vai mostrar para vocês adiante, né, os momentos em que se aplica a insulina. Fatores que vão influenciar na escolha dessa dose: idade do paciente, peso, duração e fase do diabetes, estado do local de aplicação da insulina, né, porque imaginem que essa injeção é feita sempre no subcutâneo, ele pode provocar alterações também, ingestão de alimentos e a sua distribuição, o automonitoramento do paciente aqui é importantíssimo, rotina diária, atividade física, intercorrências que surgem aí no meio do protocolo terapêutico. Então, tudo isso vai interferir na escolha da dose. E, por vezes, essa dose tem que ir sendo ajustada conforme o dia do paciente, a rotina que ele teve naquele dia também, tá? Olha quais são as preparações de insulina mais comumente utilizadas. As insulinas, queridos, elas são classificadas de acordo com a sua ação. Então, nós temos insulina de ação ultra rápida, insulina de ação rápida, insulina de ação intermediária e insulina de ação prolongada, tá? Cada uma delas tem uma particularidade. Vamos começar aqui com a insulina do tipo Lispro ou a insulina Asparte ou Asparto, tá? Que são as insulinas de ação ultra rápida. Por que elas são chamadas de ultra rápida? Início de ação dessas insulinas, de 5 a 15 minutos após a aplicação. O pico, ou seja, ela faz aquele pico de liberação, né, de insulina, tem um efeito tipo aquele pico, que vai acontecer em aproximadamente 1 hora. Duração efetiva da ação dessa insulina de 3 a 4 horas, com duração máxima de 6 horas, tá, pessoal? De 4 a 6 horas. Então, vejam que é uma insulina que começa a agir rapidamente, mas que não dura tanto tempo. Quando que a gente usa essa insulina? Para refeições ou hiperglicemia aguda. Essa insulina, como ela começa a agir rapidamente, ela pode ser injetada imediatamente antes das refeições, porque enquanto o paciente vai comendo, essa insulina já vai fazendo aí o seu efeito, tá? Insulina regular, ou a insulina de ação rápida. Início de 30 a 60 minutos, o pico de 2 a 4 horas, duração efetiva de 3 a 6 horas,
e a duração máxima de 6 a 10 horas, tá? Também não é uma insulina que tem uma ação prolongada. Pensem que aqui o ideal seria nós conseguirmos manter níveis basais de insulina por 24 horas, né? Porque o tempo inteiro o nosso organismo precisa fazer metabolismo de glicose em maior quantidade ou menor quantidade, mas precisa. Sendo assim, pessoal, quando é que nós usamos a insulina regular? Também, assim como a Lispro e a Asparte, que são as ultra rápidas nas refeições, ou hiperglicemia aguda, só que, como ela demora um pouquinho mais para começar a fazer efeito, ela deve ser administrada de 30 a 45 minutos antes da refeição, para que dê tempo dessa insulina começar a fazer efeito para captar toda essa glicose que vem da dieta. A insulina NPH é uma insulina de ação intermediária, com início de ação 1 a 2 horas após a administração. Ela também faz o pico, tá? De 4 a 8 horas, duração efetiva de 10 a 16 horas e a duração máxima de 14 a 18. Observem que aqui a gente já conseguiu, que aqui a gente já conseguiu prolongar o efeito desse fármaco, né? Então, por que isso é importante? Porque em decorrência dessa duração mais prolongada da insulina de ação intermediária, essa não é a insulina que a gente vai utilizar para administrar no nosso paciente após as refeições ou junto com as refeições, mas ela é uma insulina que é utilizada como uma insulina basal, ou seja, para manter os níveis basais da insulina, né? Promove essa cobertura durante a noite. Imaginem, né? Aqui uma insulina de duração mais curta, o paciente teria que acordar várias vezes durante a noite para aplicar a insulina, porque ela tem uma ação curtinha. Então, essas insulinas de ação intermediária e também a de ação prolongada, elas são boas nesse sentido, para controlar a glicemia do paciente enquanto ele está dormindo, né? E mantém essa glicemia basal ao longo do dia. A insulina intermediária, como a duração máxima dela é aqui de 14 a 18, mas a duração efetiva é de 10 a 16, então esse fármaco ele pode ser aplicado uma vez ao dia antes de dormir, mas dependendo da condição glicêmica do paciente, até 2 vezes ao dia, que é BID, tá? CID, 1 vez ao dia, BID, 2 vezes ao dia, relembrando. E por fim, a insulina glargina ou a insulina detemir, que são insulinas de ação prolongada, início de ação 1 a 3 horas após a aplicação. Olha aqui, pessoal, uma particularidade dessa insulina aqui de ação prolongada, não faz pico, tá? E a duração dela é de 20 a 24 horas, que é o tempo em que ela permanece efetiva, tá bem? Então, esse tipo de insulina de ação prolongada proporciona uma insulina basal e uma ótima cobertura durante a noite. E essa insulina aqui, como ela dura todo esse tempo, o paciente aplica só uma vez ao dia, tá? Antes de dormir. Bom, prof, quando é que a gente usa a insulina de ação rápida, ou de ação curta, né, ultra rápida? Queridos, em situações de emergência, então, assim, o paciente está com uma baita de uma glicemia, preciso rapidamente baixar a glicemia dele, exemplo, em hospital, tudo mais, a gente pode utilizar essas insulinas por via intravenosa, mas no dia a dia o paciente vai usar essa insulina por via subcutânea após as refeições, que é o momento em que nós temos maior quantidade de glicemia circulante, tá? E essas insulinas, como a prof disse para vocês, vai reduzir rapidamente a glicemia do paciente, mas elas também têm uma ação mais curta, né? Olha aqui por que elas têm uma ação mais rápida. Observem que esses gráficos, para vocês observarem com a prof, as fases aqui de farmacocinética e também depois da dinâmica. Olha aqui a insulina Lispro, que é uma insulina ultra rápida. Essa insulina, pessoal, todas essas insulinas exógenas, elas foram desenvolvidas em laboratório, são insulinas sintéticas, né? E quando essa insulina aqui, ela é administrada, ela tende a se manter nessa forma monomérica, de monômeros. Isso aqui faz com que ela seja mais rapidamente absorvida, porque é uma molécula menorzinha. Então, ela é administrada aqui por via injetável, né, no tecido subcutâneo, e daí essa insulina é então absorvida, e ela faz aquele pico, ó, de insulina, né, e ela cai rapidamente. Olha aqui a insulina rápida, que nós chamamos de insulina regular, né. Essa insulina, quando ela é administrada, ela tende a formar hexâmeros, que aí eles vão sendo, então, degradados, né, vão sendo dissociados, melhor dizendo. E aí essas
partículas de insulina que elas vão sendo separadas até chegarem em monômeros, quando são, então, absorvidos, assim como na insulina ultra rápida, tá? Então, essas insulinas, elas, laboratorialmente, né, foi pego a insulina humana, foram feitas modificações na estrutura dessa insulina humana para melhorar as condições desses fármacos. Então, olhem, tanto a insulina ultra rápida quanto a insulina regular, elas fazem o pico, tá, pessoal? Mas vejam que da ultra rápida, isso acontece de forma mais rápida, tá bem? Porque a absorção é mais rápida também. Então, quando que a gente usa essas insulinas de ação rápida ou ultra rápida e ação curta, né? Lispro, asparte e regular, são essas insulinas aí. Rápido início de ação, então regimes de tratamento mais flexíveis, menor risco de hipoglicemia, porque o paciente vai administrar essa insulina e ela dura um tempo muito mais curto no organismo, tem uma ação rápida, mas é uma ação mais curta, então o risco de hipoglicemia é menor, até porque esses fármacos geralmente são administrados junto com a refeição, né? E o paciente consegue ajustar a dose também, então se está com uma glicemia mais elevada, ele administra mais insulina e consegue controlar os seus níveis glicêmicos. Esses fármacos aqui, a insulina lispro, asparte e a regular, imitam a liberação prandial de insulina, que é aquela que acontece após as refeições. Geralmente, esses fármacos não são utilizados sozinhos, porque tem uma ação muito curta, não conseguiria controlar o metabolismo glicêmico do paciente ao longo do dia. Então, esses fármacos, geralmente, eles são associados com uma insulina de ação mais longa para controlar a glicemia, tá? Quem são essas insulinas de ação mais longa? Nós temos tanto a insulina de ação intermediária, a mais comum aqui, a mais famosa, digamos assim, é a insulina NPH, todo mundo chama ela de NPH, que é a abreviação de insulina neutra com protamina de Redendorf, tá? Então, todo mundo chama ela de NPH, então as siglas aqui representam esse nome grandão. A insulina NPH, pessoal, observem aqui com a prof, ó, ela já foi desenvolvida num complexo da insulina com zinco e protamina. Então, a protamina, ela fica ligadinha na molécula de insulina. E aí, conforme ela vai sendo degradada, vai liberando a molécula de insulina, que vai, então, sendo absorvida. Vejam que esse processo aqui depende da dissociação da protamina da insulina, né? A protamina serve aqui só para retardar a absorção do fármaco, para fazer com que nós tenhamos uma absorção mais lenta. Essa absorção mais lenta vai garantir também que esse fármaco fique no organismo por mais tempo, né? Então, se vocês observarem aqui o gráfico do nível de insulina no plasma com a NPH, vocês verão que não tem aquele pico super intenso aqui no início, mas que faz um pico, só que ele demora mais tempo para fazer esse pico, tá? Então, tem essa ação intermediária. Quando é que nós usamos a insulina NPH? Tanto para o controle basal, né, para fazer levar ao nível basal de insulina ao longo do dia, e em associação com uma insulina de ação ultra rápida ou rápida para o controle da glicemia após a refeição. Queridos, eu disse para vocês que a insulina rápida e ultra rápida podem ser usadas por via intravenosa em emergências. As insulinas de ação mais prolongada não podem ser utilizadas por via intravenosa, tá? Só por via subcutânea, porque por via intravenosa nós temos um risco muito grande de ocorrência de efeitos adversos, além de não termos o início de ação rápido, que é o que uma situação de emergência exige, tá bem? Olha aqui com a prof agora, uma insulina de ação ultralenta. E aqui nós temos tanto a insulina glargina quanto a insulina detemir. Vantagem dessa insulina: elas foram desenvolvidas de uma forma que elas são absorvidas de maneira bem mais lenta. Vai sendo absorvido lentamente ao longo do dia. Por isso que tem essa ação tão prolongada. Mas essa insulina, queridos, ela não produz pico. Olha aqui com a prof, ó. Ela vai sendo absorvida e ela mantém esse nível basal aqui de insulina. Não tem aquele pico que depois cai. Então, a gente tem aqui um achatamento desse efeito do fármaco. Isso é muito legal, porque aqui nós temos uma mimetização mais fiel do que acontece naquela fase basal de liberação de insulina que a prof mostrou, né? Então, quando é que a gente usa a insulina glargina? Como ela tem essa ação mais prolongada também, a gente usa para o controle basal,
e em associação com a insulina de ação ultra rápida para o controle da glicemia após a refeição, também só por via subcutânea. Olha aqui comparando no gráfico, né, as insulinas e suas ações. Ó, a insulina asparte e a lispro, que são as ultra rápidas, vejam que a gente tem um pico muito intenso aqui em bolos de insulina. A insulina regular, nós temos o início de ação mais rápido, mas esse pico não é tão intenso quanto a insulina asparte e a lispro, né? Isso também vai caindo com o passar do tempo. A insulina NPH, que é a insulina intermediária, vejam que aqui a gente tem a formação de um pico, mas que isso demora mais para começar também, e essa ação é mais curta. E aqui, se vocês pegarem a glargina e a detemir, ó, observem que a gente não tem um pico, né? Que é uma concentração mais uniforme do fármaco que se prolonga por um período aí mais considerável, bem? Bom, o que é o ideal que a prof falou para vocês? Quando eu mostrei aquele gráfico de liberação de insulina, eu disse que nós temos, então, a liberação em bolos e que depois isso vai se mantendo aí ao longo do dia, que é a liberação basal. O ideal de nós conseguirmos fazer com o paciente é justamente isso, é associar insulinas, né? Então, uma de ação ultra rápida, ou ainda poderia ser uma regular, com uma insulina de ação mais prolongada para manter essa liberação basal de insulina. Por isso que é feita essa associação, tá, pessoal? Esses esquemas de insulinoterapia, que é a terapia com a insulina, vai depender do tipo da insulina, da dose que esse paciente precisa tomar, qual que é a frequência de administração. Isso vai fazer com que o médico escolha se ele vai utilizar uma insulina ultra rápida, a NPH, ou a insulina de liberação mais tardia, né, de ação mais prolongada, como a glargina, por exemplo. Então, esse esquema, em especial aqui na insulinoterapia, é individualizado para cada paciente. E por mais que o médico consiga, né, iniciar um esquema de doses e insulinas para aquele paciente, pequenos ajustes podem ser necessários ao longo do dia, de acordo com todo esse ambiente em que o paciente está exposto, que interfere diretamente na sua glicemia. Uma refeiçãozinha fora do eixo já é suficiente, né, para aumentar aí, por exemplo, a quantidade de glicose disponível nesse paciente, né? Então, vejam como é muito facinho a gente conseguir aumentar a glicemia desse paciente e ter um risco de não conseguir o controle com o fármaco, tá? Então, ó, os esquemas são ajustados ligeiramente a cada dia, claro que não são variações absurdas, né, pessoal? São pequenos ajustes de dose. Se isso não estiver tendo um resultado efetivo, o médico precisa reavaliar esse paciente, conscientizar o paciente da importância da mudança dos estilos de vida. Todos os pacientes com diabetes, independente se é tipo 1 ou tipo 2, eles têm que ser conscientizados da importância certeira aqui, né, da alimentação, da importância da prática de atividades físicas, da importância da cessação de fatores de risco, né, o paciente com diabetes tipo 2, por exemplo, da importância da perda de peso, tá? Então, tudo isso tem que ser bem alinhado com o paciente, o médico tem que ir trabalhando a farmacologia de maneira racional e individualizada, tá bom? Bom, as insulinas de ação curta, elas são usadas antes das refeições, e as insulinas de ação longa, elas são usadas para proporcionar níveis basais de insulina durante a noite. Então, é uma associação muito bacana, porque o que uma não faz, a outra faz, e vice-versa. Olha alguns esquemas possíveis para o tratamento com insulina aqui no nosso paciente. Então, aqui, pessoal, antes de todas as refeições, né? Então, a gente tem o desjejum, que seria aqui o café da manhã, almoço, jantar e ao deitar, tá? Então, olha uma associação que é possível. Uma insulina de ação rápida, uma insulina regular, né? Então, no desjejum, o paciente vai aplicar a insulina de ação regular, né? E também uma insulina de ação intermediária, que no caso foi a NPH. Então, eu tenho uma insulina rápida e uma insulina intermediária. No desjejum, aplica uma dose de cada, a regular faz o pico, a intermediária faz a manutenção basal, né? Antes do almoço, aplica novamente a regular, antes do jantar, aplica novamente a regular, e antes de dormir, antes de deitar, aplica mais uma dose da NPH, porque vocês viram que ela não tem uma cobertura de até 24 horas. Aqui, pessoal, ó,
a concentração dessa insulina já estaria bem baixinha. Então, vejam que nesse período esse paciente fica sem insulina, se não for aplicada uma nova dose do fármaco. Tem um risco grande de hipoglicemia durante a noite, tá bem? Olha outro esquema que também é possível. Administra aqui no de jejum, no café da manhã, a insulina Lispro, que é super rápida, ultra rápida, com a insulina NPH, que tem a ação intermediária. Então, ó, a Lispro faz o pico, tá? A NPH intermediária faz aqui o controle basal. Né? Antes do almoço, mais uma dose de Lispro. Antes do jantar, mais uma dose de Lispro. Né? E ao deitar, mais uma dose de NPH para fazer o controle dessa glicemia durante a noite. Prof, não dá para, por exemplo, antes do almoço não fazer a dose da insulina? Infelizmente, no paciente com diabetes tipo 1, ele precisa tomar a insulina sempre antes das refeições, tá, pessoal? Por quê? No momento em que a gente come, a gente tem um grande aporte de glicose para o organismo, e se essa glicose não for utilizada com a insulina, aí sendo produzida, né, com essa insulina ou sendo ofertada para o paciente, essa hiperglicemia pode promover todas aquelas complicações que nós vimos lá do diabetes. Então, tem que manter a glicemia para os valores normais, como nós vimos lá na nossa segunda aula, né, até 100, certo? Outro esquema possível aqui com insulina, ó, aqui a gente pode associar a Lispro, que tem a ação ultra rápida, com a insulina Glagir ou a Detemir, que são as insulinas de ação ultra lenta. E olha aqui, ó, vantagem desse protocolo terapêutico. Vocês lembra aqui, né, que associando a Lispro ou a regular com a NPH, você tem que aplicar a NPH 2 vezes ao dia, pelo período de ação dela. Se a gente associa com a Glargina ou a Detemir, a gente só aplica esse fármaco uma vez ao dia ao deitar, porque ele tem uma ação mais prolongada, tá bem? E a gente só faz a insulina de ação ultra rápida aqui antes das refeições, para ter essa liberação em bolos aí de insulina, para aproveitar, né, conseguir captar toda essa glicose aí que vem da dieta. E por fim, pessoal, tem uma condição aqui que é possível também, que são insulinas que elas já vêm misturadas. Aqui, nesses protocolos que a Prof mostrou para vocês até agora, são 2 injeções diferentes, né? Então, aplica uma e depois aplica outra. Não no mesmo lugar, para evitar efeitos adversos, né? E que a gente já vai ver mais adiante. Mas tem essa associação pré-misturada já de insulinas, que é a mistura de uma insulina NPH com uma insulina regular. Então, uma insulina intermediária com uma insulina de ação rápida. E elas vêm já pré-misturadas nessa concentração, então 70% de insulina NPH, que é a insulina intermediária, e 30% de insulina rápida, que é a regular. Qual que é a desvantagem? Aqui o paciente não consegue ajustar a dose de acordo com a glicemia que ele está aferindo ali no dia. Tá? Então, essa é a grande desvantagem dessa associação. Aqui, de acordo com as orientações do médico, o paciente pode, por exemplo, administrar um volume menor de Lispro aqui antes do jantar, ou um volume menor de Lispro aqui antes do almoço, de acordo com a glicemia que ele apresenta. Nessas associações já pré-misturadas, nessas associações prontas, ele não consegue ajustar aqui a dose da insulina, tá bem? Bom, insulinoterapia, ou seja, o tratamento com a insulina na ausência da ingestão adequada de carboidratos, faz hipoglicemia. Tá, pessoal? Porque a insulina que nós ofertamos para o nosso paciente vai captar a glicose do plasma. Isso vai fazer hipoglicemia. Então, tem que cuidar muito com a dose, né? Tem que cuidar muito, orientar o paciente em relação à importância da alimentação, dos hábitos alimentares equilibrados e saudáveis. E, caso aconteça esse efeito adverso, né, das insulinas, o efeito adverso clássico é a hipoglicemia. E aí, a hipoglicemia se manifesta no paciente de que forma? Cefaleia, sensação de ansiedade, visão turva, o paciente tem vertigens, diaforese, que é suor excessivo, taquicardia, né, e aqui relembrando por que a gente não pode utilizar aí os beta-bloqueadores em pacientes diabéticos, né, porque vai bloquear aqui, o beta-bloqueador, ele impede esses sinais de hipoglicemia, que mostram para o paciente que ele está numa crise de hipoglicemia e deveria, por exemplo, comer um carboidrato, né, então não pode fazer associação
de beta-bloqueador não seletivo em paciente diabético. Outro sintoma aqui, né, a confusão, fraqueza e fadiga, tremor, aumento do apetite, que pode acontecer justamente, o corpo está com uma hipoglicemia, começa a tentar achar mecanismos para trazer mais glicose, e te dá fome para você comer, tá, pessoal? Então, isso aqui é relacionado tudo com a hipoglicemia. E ainda o que pode acontecer com a aplicação de insulina, né, é a lipodistrofia. O que é a lipodistrofia? Acontece no local de aplicação da insulina, ou seja, abdômen, braço, coxa e glúteo, né, por uma atrofia ou hipertrofia do tecido gorduroso subcutâneo. Aqui é importante orientar o paciente a ir modificando o local onde ele aplica o fármaco, né? E ainda podem acontecer aqui reações de hipersensibilidade no local onde a insulina é aplicada por mecanismos aí do corpo entendendo isso como do nosso organismo entendendo a insulina como um corpo estranho, né? E fazendo todo esse processo aí de hipersensibilidade, tá certo? Mais comum ainda a lipodistrofia do que a própria reação de hipersensibilidade. Queridos, para preparar essas aulas para vocês, a prof usou aqui os livros de farmacologia. Sugiro que vocês acessem esse material, não fiquem presos só às videoaulas para fazer o estudo e aquisição do conhecimento teórico de vocês. Prof, quanta coisa, né? Quanto tipo de insulina? Pois é, mas façam um bom resumo da aula, estudem, leiam os livros, acessem o roteiro com as questões norteadoras. Caso vocês tenham dúvidas, não se esqueçam que a prof está aqui, podem mandar uma mensagem, um e-mail, que eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Agradeço pela companhia, desejo que vocês façam um ótimo estudo, fiquem com Deus, nos vemos então na nossa próxima aula sobre os fármacos antidiabéticos orais. Um beijão, pessoal, se cuidem, tchau, tchau.